A seleção brasileira jogou 2 jogos na fase de grupos e em um deles parecia que quem tinha 5 títulos mundiais era Marrocos. Agora, depois de uma lesão que pode tirar o Rafinha da Copa, o Ancelotti tem nas mãos dele uma chance de corrigir um problema que já estava escancarado para todo mundo. E no vídeo de hoje a gente vai analisar isso. Bom, bora lá com calma porque tem muita coisa pra gente destrinchar aqui. E eu vou estar falando com todo o respeito do mundo pelos jogadores, mas o vídeo de hoje vai ser direto e sem rodeio nenhum. Bom, primeiro jogo da fase de grupos, Brasil contra Marrocos, e cara, sinceramente, o resultado final saiu barato pro Brasil, porque a gente viu em campo que foi Marrocos que colocou o Brasil na roda, principalmente no meio-campo, que foi onde a seleção mais sofreu durante a partida inteira. E olha, não precisa nem ser um especialista tático para perceber isso. Qualquer pessoa que assistiu o jogo entende que o meio-campo do Brasil estava jogando mal pra caramba. Não tinha construção de jogada, não tinha fluidez, não tinha nada. E cara, em um determinado momento parecia que a seleção pentacampeã era Marrocos e não o Brasil, porque o Marrocos sabia trabalhar a bola ali no meio de campo. Quando o jogo apertava, eles encontravam espaço, tinha jogadores que conseguiam abrir linha de passe, que davam respiro para os companheiros, que resolviam individualmente quando o coletivo não estava funcionando. E já o Brasil, em contrapartida, não tinha nada disso. O Casemiro praticamente não apareceu na partida, Bruno Guimarães também não conseguiu fazer quase nada. E cara, no geral, o meio-campo foi uma merda. A única ressalva aqui, né, e o mérito foi todo dele, foi o Vinícius Júnior, que foi o cara que pegou a bola, criou a jogada com talento individual, driblou o marcador e fez o gol de empate. Se não fosse aquele lance, o Brasil provavelmente sairia de campo perdendo por 1-0 ou coisa pior. Aquele gol do Vinícius Júnior deu um respiro emocional importante para uma seleção que até aquele momento estava sendo dominada pelo Marrocos. E foi só no segundo tempo que o Ancelotti fez uns ajustes que melhoraram a situação do time, né? Que foi a entrada do Fabinho no lugar do Casemiro, que na minha opinião foi um grande acerto, mas o Ancelotti só falou que tirou o Casemiro porque ele estava amarelado. Se não, o Casemiro ainda ia continuar jogando. Cara, eu sinceramente acho que o Ancelotti não estava vendo o mesmo jogo que eu, porque meu amigo, o Casemiro parece que tava com um elefante nas costas, não tava conseguindo fazer nada. Mas enfim, com essa entrada do Fabinho no lugar do Casemiro, os jogadores de Marrocos conseguiram ter uma dificuldade a mais, né? Sentiram uma dificuldade a mais em passar do meio-campo brasileiro. E bom, né, pessoal, não me prolongando muito no jogo do Brasil versus Marrocos, vamos passar direto para Haiti e Brasil. Contra o Haiti, o Brasil demonstrou uma evolução tática, na minha opinião, né? Que eles saíram do 4-2-4, que eu sinceramente não sei porque o Ancelotti insistiu nessa formação. E já no segundo jogo contra o Haiti, ele mudou a formação para um 4-3-3, que é bem melhor porque tem muito mais gente ali no meio de campo. Isso ajuda mais os jogadores a tabelarem, a achar passe, a achar dribles melhores. Cara, eu achei bem melhor do que ter apenas 2 meios de campo, né? Sendo que, na verdade, o Casemiro era um volante que estava jogando ali junto com o Bruno Guimarães no primeiro jogo, né? Então, esse 4-3-3 que o Ancelotti trouxe contra o Haiti melhorou muito o time. Só que mesmo que o Haiti fosse e é uma seleção mais fraca do que Marrocos, mesmo que o Brasil jogou bem contra o Haiti, o time mesmo assim apresentou um problema, né, que foi o quê? Insistir em construir jogadas atrás, né, tocar meio de campo, o meio de campo tocava para os zagueiros, ao invés de fazer o simples, que era o que? Lançar a bola para jogadores de velocidade. O que acontece? Aqui o Haiti estava jogando com a linha de marcação bem alta, né? E isso, na teoria, é um prato cheio para qualquer seleção que tenha jogadores de velocidade no ataque. E esse é justamente o caso do Brasil, que não tinha só um jogador de velocidade, mas sim 2, né? Que era o Rafinha e o Vinícius Júnior. 2 jogadores que podiam simplesmente correr por trás da defesa adversária e aproveitar esse espaço. Se eu não me engano, acho que na primeira metade do jogo, foi na segunda metade ali do primeiro tempo, o Matheus Cunha estava tendo que falar para
para os meios de campo jogarem a bola em velocidade, cara. Meu amigo, como você não consegue saber de uma coisa básica? Eu não sei se foi o Ancelotti que mandou eles trabalharem mais passe, mas, cara, se tu tá vendo que teu adversário tá com a linha de marcação alta e você tem dois jogadores de velocidade, você vai jogar a bola para eles correrem. E quando o Brasil finalmente entendeu o que precisava fazer, né, que é lançar bolas pro Vinícius Júnior ou pro Rafinha, né, o Vinícius Júnior aproveitou muito bem esses lançamentos, que ele até saiu com um gol. O Rafinha, inclusive, chegou a marcar 2 gols, só que os 2 estavam impedidos. E isso é um erro que aconteceu muito durante o jogo contra o Haiti. E aqui nós chegamos num ponto que eu quero discutir com mais profundidade, né? Que é a linha de impedimento. Jogar contra uma defesa em linha alta incomoda muito o adversário, mas exige inteligência de posicionamento do atacante, né? Se o jogador entendeu o timing certo, ele consegue se manter exatamente na linha sem cair no impedimento. E foi exatamente aí que o Rafinha falhou muitas vezes. Tecnicamente, o Rafinha ele tem muita velocidade, mas ele faltou uma leitura de espaço para não antecipar o movimento dele antes do lançamento. E é por isso que eu sinceramente não entendi a titularidade absoluta do Rafinha, né? Porque no primeiro jogo contra Marrocos, o Ancelotti permitiu que o Rafinha jogasse 90 minutos sem o Rafinha fazer nada. Na minha opinião, o Luiz Henrique, quando entra, joga bem melhor que o Rafinha. O próprio Ryan teve minutos, né? Mas não foi um jogo assim tão de destaque dele, só que eu não entendo a hierarquia do Ancelotti, né? Porque ele colocava o Rafinha como titular. Beleza, na minha cabeça, o Luiz Henrique seria o reserva do Rafinha, porque ele já vinha ali jogando, já vinha sendo convocado muitas vezes pelo Ancelotti, e o Ryan foi convocado só agora. Mas, no jogo contra o Haiti, o Ancelotti decidiu colocar o Ryan. Aí é coisa dele, cara. Eu não tô entendendo nada que o Ancelotti tá tentando fazer nessa seleção. Ele falou que o time dele tem muitas facetas, não quer que o time dele tenha apenas uma forma de jogar. E não sei, eu creio que ele tá fazendo isso, né? Tá tentando testar o time aí, ainda na fase de grupos, pra que quando chegar o mata-mata, eu acho, ele tem um time formado, porque eu ainda não tô entendendo o que ele quer fazer. E, cara, alguns jogadores eu acho impossível do Ancelotti tirar, né? Porque eu acho que eles têm vaga já reservado com o Ancelotti, que o Ancelotti não vai tirar, que eu consigo me lembrar um de cabeça aqui, que são o Alisson, né, o Casemiro, o Rafinha antes da lesão, o Bruno Guimarães, Marquinhos, Gabriel Magalhães, acho que são esses, né, que eu tô conseguindo lembrar de cabeça. Só que o Ancelotti, nesse jogo contra o Haiti, eu achei que ele teve um acerto, né, que foi testar o Matheus Cunha como um centroavante, que funcionou muito bem. É porque o Matheus Cunha, ele não ficou como se fosse um 9, um centroavante parado lá na área. Ele, cara, trouxe uma flexibilidade tática pro time do Brasil que gerou o resultado imediato, tanto que ele até saiu com 2 gols. Ao invés dele ficar parado, ele tava se movimentando bastante, tava procurando passe, tava achando passes ali com o pessoal do meio de campo, e isso foi um acerto muito grande que o Ancelotti fez, testar o Matheus Cunha. Claro, se não tivesse funcionado, a gente já tá criticando aqui, mas como funcionou, é algo a se pensar, né? Pô, pra mim, o Matheus Cunha tem que estar de titular, o cara jogou muito no jogo contra o Haiti. Tá certo que o Haiti é uma seleção mais fraca, mas é assim que a gente vai testando time, né? Na minha opinião, o Matheus Cunha titular no próximo jogo que o Brasil for jogar. E, pra mim, Endrick tinha que ser reserva do Matheus Cunha, né, entrar ali no segundo tempo ou no finalzinho do primeiro tempo. Não sei como o Ancelotti vai fazer esse balanço, né? Mas eu sinceramente não creio que o Ancelotti vai confiar tanto assim no Endrick. E tipo assim, eu até entendo, né, que o Ancelotti defende que o Endrick não precisa ser tratado como um salvador da seleção, né, o salvador da pátria, mas não faz sentido ele dizer que o Endrick não tá pronto, cara, porque toda vez que ele entra, ele sempre faz algo, sempre produz algo, tanto que até nesse jogo contra o Haiti ele fez um gol, só que como o do Rafinha também estava impedido, né? Eu acho que o raciocínio do Ancelotti aqui é mais sobre gestão de expectativa do que sobre o nível técnico do Endrick, porque evitar colocar uma pressão desnecessária, né, e prematura no Endrick, que ainda está se adaptando à seleção principal, quando existe um jogador mais experiente como o próprio Matheus Cunha, né, que fez 2 gols, cara. Eu sinceramente entendo o ponto do Ancelotti, mas dizer que o Endrick não tá pronto, aí já é sacanagem.
Bom, e a outra substituição que a gente precisa falar é o Ryan, né, que na minha visão ainda não mostrou muita coisa em campo, né, até porque ele não teve muitos minutos com o Ancelotti, mas talvez o próprio momento dele, né, seja esse, pegar ritmo, se ambientar ao nível da seleção, ganhar minutagem e vai construindo isso aos poucos, né? A gente tá na fase de grupos, é justamente para isso, para ele pegar uma experiência a mais e quem sabe nos próximos jogos aí tá arrebentando. Mas bem, pessoal, nem só de notícias boas vive o brasileiro, né? Tem um ponto que eu quero puxar muito aqui com vocês, que é o Brasil perdeu muitas chances de gol contra o Haiti, meu amigo. E se você parar para pensar, cara, esse tipo de desperdício contra a seleção como Marrocos, Argentina, França, Espanha, vira, cara, diferença de resultado. Pô, vamos supor que o jogo tá pegado ali contra a Argentina e, sei lá, o Lucas Paquetá acha um passe pro Matheus Cunha e o Matheus Cunha vai lá e erra esse gol. Cara, um gol garante uma eliminação ou um gol garante uma vitória de eliminação. Vocês estão ligados? O Brasil perdeu muito gol, cara. Isso contra o Haiti. Agora imagine contra uma seleção forte. Meu amigo, a gente tem que parar para analisar esses pequenos erros bestas que estão acontecendo justamente na fase de grupos, porque quando começar o mata-mata, aí não tem volta. É ganhar ou ganhar. Enfim, né? Agora nós vamos falar do ponto que me motivou a fazer esse vídeo, que foi as informações que circularam sobre a lesão do Rafinha, né? Que ela deve exigir de 4 a 5 semanas de recuperação, ou seja, a gente tá falando de pelo menos um mês ou um mês e 7 dias de recuperação aí pro Rafinha, né? Que eu acho que não deve voltar a tempo de disputar o restante da Copa do Mundo, né? E é uma notícia bem triste para qualquer jogador. E ninguém deveria comemorar uma lesão dessa. Mas, se a gente olhar estritamente pelo lado competitivo, essa ausência abre uma brecha importante, né? A chance do Ancelotti finalmente testar outra opção no setor, como o Luiz Henrique, que vem respondendo bem quando entra em campo, ou continuar dando minutagem ao Ryan para ele se adaptar ao ritmo da seleção. Sinceramente, eu não sei qual critério colocou o Ryan na frente do Luiz Henrique na hierarquia. Talvez o Ancelotti esteja vendo algo nos treinos que a gente não vê de fora, mas olhando de fora, o Luiz Henrique parece estar mais entrosado com o estilo de seleção nesse momento. E tem outro ponto importante, né? O próprio Rafinha não estava em boa fase na seleção. Ele corria muito, se esforçava muito, mas, pô, claramente você via que ele não estava se encontrando dentro do esquema da seleção. Ele parecia, sei lá, desnorteado, fora de sintonia com o resto do time. Talvez esse período de recuperação dele, né, mesmo sendo desgastante fisicamente e emocionalmente, sirva para ele pensar e entender que ele estava saindo errado, né, na seleção, estava saindo muito errado. E, sei lá, voltar próximo do nível que ele mostra regularmente vestindo a camisa do Barcelona, né. Eu torço muito para que o Rafinha volte antes da Copa do Mundo acabar e que ele destrua, assim como ele faz no Barcelona, cara. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo assim bem rápido que eu peguei aqui da minha cabeça, eu tô falando com vocês. Muito obrigado pra você que ficou até aqui o final do vídeo. Se você chegou aqui, se considere se inscrever no nosso canal, deixar o like. Tamo junto, até uma próxima e fui.